Entre as cinzas do Império Romano e as sombras da desordem, ergueu-se um homem destinado a reunificar a cristandade sob um único estandarte. Com espada em punho e fé inabalável, ele marchou entre bárbaros e imperadores, moldando o destino da Europa com fogo, sangue e coragem. Esta é a saga de um guerreiro que não apenas conquistou reinos, mas forjou um império eterno. Esta é a história de Carlos Magno. Carlos nasceu entre sombras e ambições, em 2 de abril de 747 d.C., em uma Europa dilacerada pela fragmentação e pela promessa de poder. Filho de Pepino, o Breve, o primeiro dos carolíngios a ascender ao trono dos francos, e neto de Carlos Martel, o herói de Poitiers, sua linhagem já carregava o peso da glória e da guerra. O nascimento de Carlos foi envolto em presságios. Muitos diziam que o céu estava coberto de nuvens cinzentas naquele dia, como se os próprios deuses antecipassem o rugido de um novo império que emergiria das trevas da cristandade ocidental. Desde pequeno, Carlos demonstrou um olhar que atravessava aço e silêncio. Seu pai, homem prático e calculista, não lhe ofereceu luxo, mas aço e disciplina. Cresceu entre espadas, escudos e pergaminhos, aprendendo desde cedo que o mundo não era gentil com os fracos. Foi treinado em equitação, combate com lanças e espada, mas também mergulhado na fé cristã, doutrinas e a política sutil dos francos. Sua mãe, Berta, conhecida como Berta de Grandes Pés, era uma mulher de espírito forte, que alimentava em Carlos não só o senso de dever, mas o fogo do destino. Com a morte de Pepino em 768, o reino franco foi dividido entre Carlos e seu irmão Carlomano, conforme os costumes germânicos. Mas a divisão do poder foi apenas aparente. Carlos, mesmo jovem, já demonstrava um faro político afiado. Enquanto Carlomano se fechava na indecisão e se refugiava em conselhos contraditórios, Carlos agia. Em poucos meses, conquistou a confiança de duques e condes, ampliando sua influência com alianças matrimoniais, promessas de proteção e, quando necessário, ameaças veladas. O conflito entre os irmãos não tardou a emergir. A rivalidade se aprofundava a cada decisão, cada movimento de tropas, cada visita diplomática. Quando Carlomano morreu repentinamente em 771, de febre, segundo os registros, embora alguns murmurem veneno e conspiração, Carlos não perdeu tempo. Avançou rapidamente e reclamou o controle absoluto do reino franco, ignorando os herdeiros do irmão e enfrentando os nobres que o contestavam com punho de ferro. A unificação do trono dos francos não foi um presente, mas uma conquista feita de astúcia, coragem e sangue. Com o trono firme sob seus pés, Carlos voltou-se para as fronteiras ameaçadas. A Europa, naquela época, era um mosaico instável de povos, tribos e reinos em constante conflito. A fé cristã era o único fio que tentava unir as peças, mas mesmo essa fé era contestada em cada margem, montanha e floresta. Carlos via não apenas um império a ser restaurado, mas uma missão divina, o renascimento de Roma sob o estandarte da cruz e da espada. O primeiro teste de seu governo veio do norte, os saxões, pagãos indomáveis, senhores das florestas densas da Germânia, que há décadas resistiam à dominação cristã e franca. Carlos não hesitou. Reuniu seu exército com rapidez brutal e marchou rumo ao coração da resistência. Seus generais o consideravam louco por enfrentar terreno tão inóspito, mas ele não recuava diante da adversidade, era forjado nela. As campanhas contra os saxões se tornaram lendárias. Com táticas de cerco e escaramuças, Carlos destruía vilarejos, convertia líderes à força e erguia cruzes onde antes queimavam altares pagãos. A fúria dos saxões era respondida com dureza equivalente. Em Verden, em 782, após uma revolta feroz, Carlos ordenou a execução de 4.500 guerreiros saxões capturados.
um ato que fez o mundo tremer. A igreja aplaudiu. Seus inimigos o amaldiçoaram. Mas os francos sabiam, um imperador estava nascendo. Essa dureza moldava não apenas seus exércitos, mas sua lenda. Entre os francos, Carlos se tornava símbolo de justiça implacável e ordem restaurada. Entre os povos vizinhos, seu nome passava a ser pronunciado com temor. E enquanto ele marchava, também escrevia. Carlos era guerreiro e reformador. Convidou monges, copistas e intelectuais para revitalizar a educação, recuperar textos perdidos e padronizar a escrita. Fundou escolas ligadas a mosteiros e catedrais. Assim como Roma fundara sua glória sobre o ferro e o latim, Carlos fundava seu império sobre a espada e o saber. Enquanto os saxões eram empurrados cada vez mais para dentro das florestas, Carlos já vislumbrava novos desafios e alianças. Enquanto os saxões sangravam sob a lâmina do rei Franco, os olhos de Carlos voltavam-se para o sul. O reino dos Lombardos, na Península Itálica, tornara-se uma ameaça crescente à autoridade papal. Desdenhosos do Papa e sua influência, os reis lombardos buscavam dominar a Itália com punho de ferro, invadindo territórios pontifícios e ameaçando o equilíbrio entre o poder temporal e o espiritual. Carlos via ali mais do que uma oportunidade política. Enxergava um chamado divino. Em 763, a pedido do Papa Adriano I, Carlos liderou sua primeira grande campanha italiana. Cruzando os Alpes com um exército colossal, enfrentou o inverno cruel e as trilhas traiçoeiras como se a própria natureza o testasse. Seus homens congelavam, os cavalos tombavam, mas o rei permanecia montado, coberto de gelo, com os olhos fixos em Pavia, a fortaleza dos lombardos. Após meses de cerco e resistência desesperada, a cidade caiu. Carlos destronou Desidério, o rei dos Lombardos, e assumiu para si o título de Rei dos Lombardos, além de protetor da igreja. A partir desse ponto, Carlos deixou de ser apenas um rei guerreiro. Tornou-se o escudo do papado. Sua aliança com Roma não era apenas pragmática, era sagrada. O Papa via em Carlos a mão de Deus entre os homens. Carlos via no Papa a chave para legitimar um império que nascia da força, mas se sustentaria na fé. Com o sul consolidado, ele voltou seu olhar para os avaros, povo que dominava o Danúbio e saqueava as fronteiras orientais. Os avaros viviam em fortalezas circulares, chamadas de anéis, onde acumulavam riquezas obtidas por pilhagens. Entre 791 e 796, Carlos lançou uma série de campanhas devastadoras contra esses invasores. Suas forças destruíram os anéis dos avaros, capturaram seus tesouros e os enviaram para Roma como oferenda à igreja. Essas vitórias militares alicerçaram sua autoridade como um senhor de toda a cristandade ocidental. Mas Carlos não era apenas conquistador, era um legislador. Enquanto o sangue ainda secava no aço de suas espadas, ele criava códigos legais, restaurava mosteiros e promovia o que mais tarde seria conhecido como o Renascimento Carolíngio, uma era de renascimento intelectual, artístico e espiritual. Na corte de Aachen, que ele transformaria em capital do império, reuniam-se os maiores pensadores do Ocidente. Entre eles estava Alcuino de York, sábio anglo-saxão que se tornaria mentor do rei. Juntos, projetaram reformas educacionais e eclesiásticas, padronizaram a liturgia e fortaleceram os laços entre o trono e o altar. Carlos era implacável, mas não cego à importância da sabedoria. Sabia que um império apenas sobre a espada estava condenado a ruir. Por isso, seus filhos aprenderam não só a manejar lanças, mas a ler salmos. Seus nobres eram ensinados a respeitar tanto os decretos do rei quanto os ensinamentos das Escrituras. Sua visão ia além da guerra. Desejava unir todos os povos cristãos da Europa sob uma só fé, uma só língua, uma só coroa. Mas essa grandeza começava a chamar a atenção também do Oriente.
O Império Bizantino, herdeiro de Roma, observava com preocupação o surgimento de um novo senhor no Ocidente. Para os bizantinos, Carlos era um usurpador. Para Carlos, os bizantinos eram decadentes, a tensão crescia e o mundo se dividia entre duas ideias de Roma, uma do passado e uma que renascia, forjada pelo martelo de guerra e pelo fogo da cruz. Em 800, o mundo mudou. Na noite de Natal, Carlos entrou na Basílica de São Pedro, em Roma. A igreja estava tomada por monges, nobres, soldados e peregrinos. Durante a missa, enquanto Carlos orava diante do altar, o Papa Leão III aproximou-se silenciosamente e colocou sobre sua cabeça uma coroa de ouro. Com voz solene proclamou: Carlos Augusto, imperador dos romanos. O povo aclamou. Os sinos ressoaram. A era dos imperadores havia retornado, e com ela, a sombra de Roma renascida. A coroa de Carlos não era um troféu, mas uma sentença. O título de imperador dos romanos vinha com um preço terrível: manter unido um império recém-nascido que sangrava em cada fronteira. Os saxões ainda queimavam igrejas nas florestas do norte. Os avaros se reorganizavam nas sombras do Danúbio. E ao leste, espiões bizantinos infiltravam-se entre os francos, instigando revoltas silenciosas. Carlos sabia que a espada precisaria cantar mais alto do que os sinos. E assim, não descansou. O mundo não aceitaria seu império. Ele teria que forçá-lo a aceitar. Ao norte, a revolta saxônica reacendeu sob o comando de um antigo inimigo, Widukind, o último grande líder tribal dos saxões. Ele havia escapado da conversão forçada e agora reunia clãs sob o símbolo do lobo branco, prometendo libertar os povos germânicos da cruz e da lança franca. Em 782, no coração da floresta de Teutoburgo, Carlos marchou com 30.000 homens. Era uma campanha brutal, onde não havia honra, apenas sobrevivência. As florestas pareciam vivas. Troncos caíam como armadilhas, flechas brotavam das sombras e a névoa cobria os gritos de morte. Os saxões não enfrentavam de frente, atacavam como fantasmas, e mesmo assim, Carlos os caçava como um lobo implacável, queimando aldeias, destruindo santuários pagãos, crucificando líderes em cruzes negras para espalhar o terror entre os rebeldes. O massacre de Verden foi o ponto de ruptura. Após capturar 4.500 saxões considerados rebeldes e hereges, Carlos ordenou a execução em massa. O sangue manchou os campos por dias. O mundo cristão se dividiu. Uns o chamaram de herege, outros de purificador. Para Carlos era simples: ou se dobravam ao império e à fé, ou morriam. Mas nem tudo era fogo e aço. Carlos, mesmo no auge de sua fúria, entendia que guerras se vencem com mais do que força bruta. Após o massacre, convocou Widukind para uma última rendição. O líder saxão, impressionado pela persistência e pelo terror do imperador, compareceu ao batismo em Atini. Diante de uma multidão de clérigos e nobres, ajoelhou-se e foi batizado com Carlos como padrinho. Não era apenas uma conversão, era uma humilhação pública, uma vitória simbólica maior que qualquer batalha. No mesmo período, o Império Carolíngio enfrentava ameaças no sul. Os muçulmanos da Península Ibérica, conhecidos como mouros, cruzavam os Pirineus em incursões rápidas, saqueando vilas e ameaçando as marcas fronteiriças. Carlos organizou uma marcha relâmpago através das montanhas, estabelecendo as chamadas marcas hispânicas, regiões fortificadas que serviriam como muralhas humanas entre o Islã e o cristianismo. A campanha nos Pirineus, porém, deixou uma cicatriz profunda na alma do Império. Durante a retirada, o exército franco foi emboscado em Roncevaux. Era uma noite fria e traiçoeira. No estreito desfiladeiro, os basques nativos, aliados aos mouros, atacaram os francos desprevenidos. Um dos mais leais comandantes de Carlos, Roland, caiu lutando heroicamente.
tocando seu olifante até o sopro final. A história da emboscada se tornaria lenda, imortalizada nos cânticos que ecoariam por séculos como um hino à honra e à lealdade. A dor da perda moldou o coração de Carlos. A partir daquele momento, endureceu ainda mais as leis, criou novas fortalezas e expandiu os caminhos reais, rotas de pedra e sangue, para garantir comunicação rápida entre suas guarnições. Seu império começava a tomar forma não apenas pela espada, mas pelo controle logístico e administrativo que sufocava a rebelião antes que ela nascesse. Em Aachen, a capital imperial, ele fundava não só bibliotecas e escolas, mas arsenais e tribunais. Nada escapava ao seu olhar: a fé, a guerra, a justiça, a educação. Era como se Carlos tentasse moldar o mundo à sua imagem, um mundo ordenado, unificado, disciplinado. Mas os inimigos também evoluíam. Ao leste, os eslavos ameaçavam as novas fronteiras. Carlos lançou campanhas preventivas, esmagando aldeias e forçando chefes tribais a prestar vassalagem. Ao sul, os mouros voltavam com fúria renovada. O império era um gigante, mas cada membro queimava. E mesmo assim, Carlos seguia, não apenas como imperador, como pai de um novo mundo. O campo de batalha era seu púlpito e a espada sua palavra sagrada. Carlos havia entendido que governar um império forjado pelo medo exigia mais do que presença. Exigia permanência. Assim, não bastava vencer as guerras, era necessário deixar uma marca indelével em cada terra conquistada. Na marca oriental, os ávaros, ferozes cavaleiros das estepes, desafiavam o avanço franco com ataques brutais e esporádicos. Ao saber que os ávaros haviam reunido milhares em torno do anel de poder conhecido como Ring of the Kagan, Carlos respondeu com força total. Organizou uma expedição em múltiplas frentes, liderada por seus filhos e generais de confiança. A campanha foi brutal. As tropas francas cruzaram rios turvos, pântanos amaldiçoados e florestas tomadas por espíritos de guerra. Durante 7 anos, Carlos liderou ou supervisionou ataques cirúrgicos. Uma a uma, as fortalezas ávaras caíram. Quando finalmente encontraram o Anel Dourado, o símbolo do poder do Kagan, ele foi trazido a Aachen e derretido, transformado em moedas, armas e relíquias cristãs. Era uma mensagem ao mundo. Os símbolos antigos seriam destruídos e refundidos na forja do novo império. Carlos estava determinado a mostrar que sua autoridade não terminava nas vitórias. Para cada povo conquistado, havia leis novas, igrejas erguidas com pedras pagãs, escolas construídas sobre campos de guerra. A ideia não era apenas subjugar, era civilizar à força. Contudo, em meio a essa glória ensanguentada, crescia uma sombra silenciosa. No seio de sua corte, ambições começavam a fermentar. Nobres germânicos, incomodados com a centralização de poder, começaram a tramar alianças silenciosas. E além das muralhas de Aachen, rumores de traição ganhavam voz. Carlos, embora brutal na guerra, era sagaz na política. Criou a Missi Dominici, emissários do Senhor, que percorriam os cantos mais distantes do império, vigiando, julgando e relatando. Eram olhos e ouvidos do imperador, mas também sua lâmina disfarçada de justiça. Enquanto isso, os filhos de Carlos cresciam. Pepino, Luís, Carlos, cada um desejando uma parte do trono que seu pai construía com suor e fogo. Carlos os usava como generais, mas também os testava, os dividia, os vigiava. Ele sabia que o maior perigo ao império não vinha de fora, vinha do sangue. Na Espanha, os mouros tentavam reorganizar o califado de Córdoba para retaliar as incursões francas. Carlos ordenou a construção de fortalezas ao longo do Ebro e fez alianças com tribos cristãs locais, criando uma rede de resistência.
Em uma noite de tempestade, liderou um ataque à cidade de Zaragoza, que, embora não totalmente vitorioso, espalhou o medo e a incerteza entre os inimigos islâmicos. A mensagem era clara: nenhum inimigo dormiria em paz. Entre as guerras, Carlos encontrava tempo para moldar sua imagem como o imperador divino. Recebia embaixadas de Bagdá, correspondia-se com Harun ar-Rashid, o califa do mundo islâmico, trocando presentes e intenções políticas envoltas em diplomacia velada. Em uma dessas trocas, recebeu um relógio mecânico que assombrava sua corte, um símbolo de que, mesmo entre inimigos, havia respeito por sua grandeza. Aos olhos da cristandade, Carlos Magno se tornava uma figura quase mitológica, o defensor da fé, o martelo dos pagãos, o segundo Constantino. Sua coroa reluzia, mas sob ela pesava o medo constante de desintegração. Quando os lombardos tentaram se reerguer sob novos duques rebeldes, Carlos atravessou os Alpes uma segunda vez. Em meio a nevascas e desfiladeiros traiçoeiros, seus homens cantavam hinos para aquecer o espírito. O imperador cavalgava à frente, olhos fixos no futuro, espada sempre embainhada à espera da próxima ameaça. Cada batalha moldava mais o império e o próprio homem. Seus cabelos grisalhos caíam por sobre a armadura forjada em ouro escurecido. Suas mãos, marcadas de calos, seguravam o cetro com a mesma firmeza que seguravam a lança. Já não era apenas um rei guerreiro. Era um arquiteto da ordem, um ditador iluminado, um profeta armado. Mas mesmo deuses em armaduras sangram. As fronteiras eram vastas demais, as culturas diversas demais, os inimigos infinitos. E Carlos começava a perceber que não importava quantos castelos construísse, quantas espadas empunhasse. O império estava sempre a um passo do colapso. E ainda assim, ele marchava. Pois no centro do caos havia apenas um homem decidido a transformar o mundo com fogo e fé. A glória de Carlos Magno crescia como uma tempestade, mas toda tempestade precisa de trovões. E os trovões que se formavam agora vinham do seu próprio sangue. Na vastidão do palácio de Aachen, o imperador caminhava entre colunas adornadas com mosaicos bizantinos e tapeçarias saqueadas. Seus olhos, sempre atentos aos mapas e relatórios, se demoravam cada vez mais nos semblantes de seus filhos. Eles haviam crescido sob o som de espadas sendo forjadas e padres recitando salmos. Agora tornavam-se homens, e Carlos sabia que a eternidade de seu império dependeria deles. Pepino, o Hunchback, era o mais velho, fruto de uma união pregressa que o mundo não considerava legítima, mas em sua mente ardia o desejo de provar seu valor. Um estrategista astuto, frio como aço e com olhos que miravam longe. Depois havia Carlos, o jovem, o herdeiro de nome e glória. Bravura não lhe faltava e sua presença em campo era inspiradora. Mas Luís, o mais quieto, o mais contemplativo, era aquele que mais se parecia com o pai em essência. Um construtor de ideias, mas com um coração que os outros consideravam brando demais para tempos de ferro. Carlos os enviava em campanhas distintas. A cada vitória ou derrota, ele observava, não como um pai, mas como um escultor, martelando e lixando pedra bruta até que tomasse forma. Seus filhos não eram apenas sangue, eram instrumentos de continuidade. Na Saxônia, Carlos o Jovem liderou uma série de escaramuças contra tribos que ainda resistiam à cruz. Entre neblinas densas e florestas encantadas, lutou lado a lado com homens que jurariam lealdade ao trono ou pereceriam sob seu comando. Em uma dessas batalhas, enfrentou o líder saxão Widukind, recém-escapado de um cerco. O confronto não levou à morte do rebelde, mas firmou o nome de Carlos como herdeiro legítimo, pelo menos aos olhos da tropa. Já Luís foi enviado ao sul, nas regiões onde os bascos murmuravam antigas canções de rebelião. Em território áspero e montanhoso, com exércitos reduzidos e ameaças constantes,
demonstrou outra forma de força: diplomacia. Aliou-se a líderes locais, construiu fortalezas e, em vez de impor a cruz pela lâmina, ofereceu segurança em troca de fidelidade. Era menos celebrado, mas Carlos observava com atenção. A força bruta abre caminhos, mas a sabedoria os mantém. No entanto, a verdadeira ameaça ao equilíbrio vinha de dentro. Pepino, descontente com sua posição ilegítima, começou a reunir aliados silenciosamente. Nobres frustrados, bispos que haviam sido afastados, até mesmo antigos generais lombardos que fingiam lealdade. Formou um círculo de sombras, uma rede de conspiração que pretendia tomar o trono de forma rápida e fulminante. A rebelião não começou com espadas desembainhadas, mas com sussurros nos corredores e missivas cifradas em criptas. Mas Carlos, com sua rede de emissários, estava um passo à frente. Quando o plano eclodiu, a justiça veio como uma tormenta. Pepino foi capturado antes mesmo de erguer sua bandeira. O imperador não mostrou clemência. Mandou-o para um mosteiro, selando seus dias com votos de silêncio. O gesto era claro. Não havia espaço para deslealdade, nem mesmo de um filho. O império estava acima do sangue. Essa decisão marcou profundamente os outros herdeiros. Carlos, o jovem, agora ainda mais sedento por provar-se digno, lançou campanhas mais agressivas, dizimando tribos e erguendo cruzes nos corpos de seus inimigos. Luís, por sua vez, se recolheu ainda mais à introspecção, temendo o dia em que o trono poderia devorá-lo também. Carlos Magno, em seus aposentos privados, orava com fervor, mas não pelos pecados, e sim pela longevidade de seu império. Sabia que estava esculpindo o destino da cristandade, mas que o mármore era frágil e os martelos muitos. Os trovões de sua linhagem podiam tanto proteger quanto destruir sua obra. Era preciso escolher o herdeiro certo, ou tudo desmoronaria. A neve derretia devagar nos Alpes quando Carlos finalmente cruzou as montanhas com seu exército. Não era mais apenas um rei franco, mas o arauto de um novo tempo. Um tempo em que a espada e a cruz marchavam juntas. A Itália jazia adiante, dividida entre feudos, mosteiros e fortalezas decadentes. E no trono lombardo, o velho Desidério aguardava, cercado por suas muralhas e por uma fé que já não inspirava temor. Carlos não vinha como invasor, vinha como executor de um chamado sagrado. O Papa Adriano I havia escrito com urgência. Os lombardos avançavam sobre territórios pontifícios, violando antigas promessas e cercando cidades sagradas. A ameaça não era apenas militar, era espiritual. Carlos entendeu que aquele pedido era mais do que um apelo. Era um testamento. Se libertasse Roma, não apenas venceria um rei, herdaria um trono invisível, acima dos homens. E o martelo da Itália começaria a forjar um novo império. A travessia dos Alpes foi brutal. As trilhas estreitas devoravam cavalos e soldados. A fome e o frio matavam sem aviso. Mas Carlos marchava à frente, nunca atrás. Seu manto tremulava ao vento glacial e seus olhos jamais perdiam o horizonte. Os barões que o seguiam, muitos já veteranos de campanhas contra saxões e gascões, sabiam que marchavam para mais que uma guerra, marchavam para uma era. Ao chegar a Verona, as primeiras cidades lombardas renderam-se quase sem luta. Carlos exigia juramento e fé. Quem se ajoelhava mantinha a vida e as terras. Quem hesitava via seus muros desfeitos por catapultas e suas igrejas consagradas à nova ordem. Os francos não vinham como bárbaros, mas como reformadores armados. Pavia, capital do reino lombardo, era a joia mais resistente. Desidério fechou seus portões e jurou que jamais cairia. Tinha homens, muralhas e tempo, mas não tinha o povo. Os lombardos sabiam que seu rei envelhecera no trono. Seus decretos eram mais ritos do que governo. A promessa de Carlos, de justiça e redenção cristã, falava ao coração do povo
como os sinos de uma catedral antiga. O cerco durou meses. Carlos estabeleceu um comando firme fora das muralhas. Ordenou a construção de torres móveis, cavou trincheiras, selou as rotas de abastecimento. Os generais lombardos tentaram romper o cerco em diversas ocasiões, mas os francos se mostraram uma muralha viva. Carlos, em pessoa, liderava as patrulhas noturnas. Em suas palavras não havia vaidade, havia propósito. Durante o cerco, padres e monges pregavam entre os soldados. Falavam do dever cristão de libertar Roma das mãos dos ímpios. À noite, as fogueiras eram acesas com orações. A guerra havia se tornado um sacramento. Quando a fome tomou os salões de Pavia, Desidério tentou negociar. Enviou mensageiros oferecendo ouro e relíquias. Carlos recusou. Não vim pela prata de César, mas pela coroa que Roma esqueceu, respondeu. Finalmente, as portas se abriram. Desidério foi capturado e enviado vivo a um mosteiro em Corbe. Nenhuma execução pública, nenhum ato de vingança. Carlos sabia que o verdadeiro troféu não era o sangue de um rei caído, mas o silêncio que sua derrota deixava atrás de si. O reino da Lombardia era agora parte do domínio franco, e seu povo parte de uma nova era. O rei franco entrou em Pavia sem ostentação. Montado em seu cavalo de guerra, usava o elmo apenas por hábito. Os sinos dobraram, não como alerta, mas como saudação. Carlos desceu da montaria diante da basílica e ajoelhou-se. Beijou a terra. Em seguida, ordenou que reconstruíssem as igrejas danificadas e que os pobres fossem alimentados antes de qualquer banquete de vitória. A fama do ato cruzou montanhas. O Papa Adriano, em Roma, o recebeu com reverência. Era mais que um monarca. Era o braço de Deus. No trono pontifício, o velho Papa entendeu que sua fé ganhava um escudo. E Carlos, ao beijar os pés do Santo Padre, entendeu que sua espada agora carregava não apenas autoridade, mas bênção. Roma, adornada com colunas quebradas e estátuas gastas de imperadores esquecidos, via agora um novo César. Mas este não vinha em nome de deuses mortos, vinha em nome do Cristo vivo. Nas cerimônias subsequentes, Carlos jurou defender a igreja de todos os seus inimigos, externos e internos. Recebeu o título de patrício dos romanos, uma honra ancestral que remontava aos dias em que o império ainda respirava. Mas havia mais. Nos bastidores, cardeais já murmuravam o que nenhum ainda ousava dizer em voz alta, que aquele homem deveria ser coroado imperador. Carlos não pediu a coroa, mas também não a recusaria. O retorno para o norte foi triunfal. Os francos agora controlavam um território que se estendia das florestas da Germânia até as colinas da Toscana. As moedas cunhadas traziam seu nome. As igrejas entoavam seu louvor. Os bardos cantavam sobre a tomada de Pavia como se fosse uma nova cruzada. Mas Carlos sabia que nenhum império sobrevive apenas de aço e cânticos. Em Aachen, mandou erguer uma capela palatina inspirada na grandiosidade romana e na mística bizantina. Cúpulas em ouro, colunas negras, vitrais com cenas do Antigo Testamento. Um trono simples de mármore branco foi colocado no centro. Ele não tinha adornos, só altura. Porque a autoridade de Carlos viria não da ostentação, mas da visão. Ele reformou a administração, criou escolas ligadas aos mosteiros, convocou Alcuino de York, um dos maiores sábios de seu tempo, para organizar uma nova educação imperial. Copistas, escribas e monges passaram a reproduzir os textos clássicos. O império não seria apenas uma conquista de terras, mas uma reconstrução da sabedoria. Nos corredores de mármore da nova corte, falava-se latim, francês antigo e alemânico, mas o idioma mais falado era o da ordem. Carlos revogava privilégios de nobres ineficientes, dava terras a monges e a generais, incentivava o casamento entre diferentes povos, buscando unir sua vasta população pelo sangue e pela fé.
O mundo antigo tremia, mas um novo começava a surgir sob seus pés. Certa noite, olhando o céu de Aachen, Carlos ouviu de seu conselheiro: "Meu senhor, vossa espada conquistou reis, mas é a pena que está erguendo deuses." Ele sorriu. "O martelo já caiu. Agora forjamos a lâmina da eternidade." E enquanto dormia naquela noite, mensageiros atravessavam montanhas, vales e rios, levando uma nova verdade a todas as cortes. Um novo império nascia, não mais meramente franco, mas cristão e universal. Se esse capítulo te tocou, deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa conhecer o verdadeiro nascimento da Europa. E inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos. A lenda de Carlos Magno ainda está só começando. O inverno de 799 cobriu Roma com um silêncio tenso. As pedras antigas pareciam guardar segredos, e os corredores do Vaticano, ainda marcados pelas intrigas de décadas, murmuravam conspirações em latim. No centro disso tudo estava o Papa Leão III, recém-eleito, contestado, enfraquecido. O papado, como um estandarte sagrado, tremia nas mãos de quem não tinha o respaldo total das famílias romanas. Foi então que uma carta partiu em direção ao norte, atravessando florestas e rios, até repousar sobre a mesa de Carlos. Carlos não era apenas rei dos francos, não era apenas um guerreiro conquistador. Aos olhos de muitos, ele já era um imperador de fato, mas faltava-lhe a unção de Roma. E agora a cidade sagrada pedia ajuda. Leão III clamava por proteção contra seus inimigos internos. E Carlos viu nisso mais do que uma aliança política. Viu a chance de fundir a cruz com a espada. Viu a chance de entrar para a eternidade. Em dezembro do mesmo ano, Carlos partiu em direção à Itália. Acompanhado por uma comitiva de elite, atravessou os Alpes com o vigor de quem já vencera batalhas piores. Ao chegar em Roma, não encontrou resistência. Encontrou uma cidade dividida entre o medo e a esperança. O povo o aclamava, os nobres mais cautelosos observavam. O Papa, quase em lágrimas, caiu de joelhos diante dele. Não apenas em reverência, mas em súplica. Carlos restaurou a ordem, convocou juízes, mandou interrogar conspiradores, reorganizou os arquivos da Cúria. Durante dias, a cidade viveu sob o peso de seu olhar. Nada escapava à sua vontade. Os que se opunham ao Papa foram silenciados. Os muros de Roma voltaram a ecoar o som das armaduras francas. E então, no Natal do ano seguinte, na Basílica de São Pedro, o momento que mudaria a história do Ocidente aconteceu. Carlos ajoelhou-se diante do altar em oração. E no instante em que se ergueu, o Papa Leão III colocou-lhe sobre a cabeça uma coroa dourada. As vozes da multidão romperam o silêncio. Carolus Augustus, Imperator Romanorum. Carlos, o franco, o guerreiro, o bárbaro educado, agora era imperador do Sacro Império Romano. Um título que não era apenas símbolo de poder, era um chamado à responsabilidade divina. Um elo entre Deus e o povo. Um novo César, mas com cruz no lugar da águia. Por um instante, ele permaneceu imóvel. A coroa pesava. Não apenas pelo ouro, mas pelo que representava. Carlos sabia que ali, naquele gesto, começava uma nova era. E também sabia que isso acenderia a ira de Bizâncio. O Oriente jamais aceitaria que o Ocidente criasse um novo imperador sem sua bênção. Mas Carlos não pediu bênção. Ele a tomou. Ao retornar ao norte, as cortes do Império o recebiam agora com reverência quase sagrada. Nos documentos, sua assinatura mudava. Não mais apenas Rex Francorum, mas Imperator Augustus. Os mensageiros corriam pelas estradas dizendo que Roma havia ressuscitado e que seu novo imperador falava francês, empunhava machado de guerra e lia os salmos antes das batalhas. Essa fusão entre fé e política se intensificou. Carlos passou a reformar mosteiros, padronizar rituais, criar escolas junto às igrejas. Sabia que não bastava conquistar, era preciso educar, moldar, transformar.
Mandou clérigos francos aprender grego, enviou emissários ao Oriente, criou uma rede de bispos leais. Em sua mente, a cruz e o império caminhariam lado a lado, como as duas pontas de uma espada que cortava a ignorância. Mas nem tudo era harmonia. O poder atrai o ciúme. Dentro de sua própria corte, começaram a surgir vozes questionando os rumos do império. Alguns nobres sentiam-se desprezados pelas alianças eclesiásticas. Outros temiam que o trono se tornasse mais clerical do que guerreiro. Carlos ouvia tudo, em silêncio, e anotava. Seu filho, Carlos o Jovem, começava a mostrar sinais de impaciência. Queria mais do que fronteiras, queria autoridade. Já Luís, o mais espiritual, mostrava-se confortável com o novo papel da igreja. As sementes da futura divisão germinavam em banquetes silenciosos, onde os olhos falavam mais do que as palavras. Ainda assim, Carlos mantinha o foco. Seus decretos se espalhavam como raízes. Mandou que todo homem livre soubesse rezar em latim. Criou o Capitulare Divilis, uma espécie de guia agrário e administrativo que estabelecia padrões para as propriedades imperiais. Fiscalizava mosteiros como se fossem fortalezas e exigia que cada monge copista tratasse cada página como uma relíquia. A administração do império, agora consolidado, era vasta. Desde as florestas da Germânia até os campos ensolarados da Aquitânia, tudo era conectado por estradas, alianças, cartas e soldados. E no centro de tudo, Carlos, o homem que impunha respeito sem gritar, que escutava mais do que falava, que acreditava no poder do exemplo mais do que no peso da ameaça. Ele sabia que a coroa de Roma era uma lâmina de 2 gumes. Poder e instabilidade, glória e sacrifício, mas aceitava o fardo. E em noites silenciosas, ao caminhar pelas torres do palácio de Aachen, ele olhava as estrelas e perguntava a si mesmo: sou imperador por vontade de Deus ou apenas mais um homem que soube vencer no momento certo? A resposta nunca veio. Mas talvez ele soubesse que a verdadeira resposta estava nas páginas que os monges ainda copiavam, nos castelos que ainda seriam erguidos e nos filhos que herdariam um império dividido entre espada e fé. Roma lhe dera a coroa, mas não a paz. Nos meses que seguiram sua consagração como imperador, Carlos percebeu que o título vinha acompanhado de uma sombra pesada, a do Império Romano do Oriente. Em Constantinopla, a imperatriz Irene, astuta e controversa, via com desconfiança o surgimento de um rival ocidental que se autodenominava Imperador dos Romanos. Para Bizâncio, Carlos não era mais do que um bárbaro coroado por um bispo romano em tempos de fraqueza. Para o Ocidente, no entanto, ele era a centelha de uma nova era. Essa tensão diplomática obrigou Carlos a fazer o que mais detestava: esperar. Reuniões discretas entre enviados francos e bizantinos aconteciam com frequência. Em cartas seladas com cera escura, negociava-se um possível casamento político entre Carlos e a própria Irene. Uma união entre impérios, entre mundos, mas a ideia soava absurda demais até mesmo para os mais pragmáticos. E no fim, desfez-se como um sussurro diante de uma muralha. Enquanto isso, dentro de seu próprio império, os efeitos da coroação tomavam forma. O povo o venerava como um enviado de Deus, mas os nobres exigiam favores, terras, reconhecimento. A tensão crescia como madeira seca diante da lareira do trono. Carlos sabia disso e, por isso, decidiu se concentrar naquilo que sempre soubera fazer: agir. Lançou um programa intenso de reformas administrativas. Criou inspeções itinerantes chamadas Missi Dominici, compostas por clérigos e leigos leais, enviados a cada canto do império para fiscalizar condes e duques. Era um sistema de vigilância disfarçado de justiça. Muitos odiaram, mas todos obedeceram. A religião também passou a ser mais do que um símbolo. Tornou-se uma engrenagem estatal.
Os mosteiros começaram a funcionar como centros de alfabetização, cópia de manuscritos e padronização da fé. Em Reichenau, Corbie e Tours, monges copiavam não apenas textos sagrados, mas também leis, tratados, crônicas. Carlos sabia que o saber era poder e queria que seu império fosse imortal, não só em batalhas, mas em palavras. Mas com o crescimento vinha a fragmentação. No coração da corte, os filhos de Carlos começavam a se olhar como aliados incômodos. Carlos, o jovem, queria mais responsabilidade e via na Itália, ainda dividida, um terreno fértil para sua ambição. Luís, introspectivo e fiel à igreja, começava a aproximar-se cada vez mais dos abades e bispos, tornando-se favorito entre os religiosos. Já Pepino da Itália, filho de outra união de Carlos, governava terras longínquas, mas seu nome ganhava eco nas decisões papais. Cada um, aos poucos, começava a formar seu círculo de influência. Carlos não era cego a isso. Sentado em seu trono em Aachen, a cidade que ele transformara em símbolo de sua centralidade, passava horas a ouvir seus conselheiros, ler relatórios e pensar em como dividir o império sem destruí-lo. Ele sabia que nenhum trono é eterno e que nenhuma espada, por mais afiada, consegue conter para sempre os desejos dos que nasceram para mandar. A velhice, silenciosa, começava a se anunciar. Os joelhos já doíam nos dias de frio. As mãos, antes firmes, agora hesitavam ao escrever. Mas a mente seguia afiada como sempre. Ele observava os rostos dos filhos durante os banquetes, as palavras veladas entre brindes, os pequenos gestos de disputa que só um pai imperador é capaz de notar. E pensava, qual deles carrega não apenas a força, mas a visão? Enquanto ponderava sobre o futuro, o presente exigia sua presença. Rebeliões menores surgiam em pontos distantes. Tribos bávaras testavam fronteiras. Piratas atacavam vilas costeiras. A resposta era rápida e precisa. Carlos enviava tropas, restaurava a ordem, punia sem hesitar. Mas internamente, sua atenção estava voltada para outro tipo de campo de batalha, o do legado. Mandou construir sua capela palatina em Aachen, não como símbolo de vaidade, mas como testamento. Cada coluna era escolhida com cuidado. O mármore vinha da Itália, os mosaicos eram inspirados em Bizâncio. No centro, uma cúpula que não apenas tocava o céu, mas apontava para Deus. Era a expressão física de seu império. Romano no espírito, germânico na força, cristão na alma. Ali, cercado por paredes que refletiam séculos de história, Carlos meditava. Sabia que seria lembrado. Mas por quem? E como? Não queria ser apenas o rei guerreiro, nem apenas o imperador coroado pelo Papa. Queria ser o construtor, o restaurador da ordem. O homem que uniu tribos, línguas, dialetos, reinos e egos sob uma única ideia. A de que fé e lei podiam caminhar juntas, e foi com esse pensamento que decidiu preparar o testamento do império. Sabia que a divisão seria inevitável, mas esperava com sabedoria evitar a desintegração. Mandou registrar leis de sucessão, criar acordos entre irmãos, nomear conselheiros neutros. Queria que mesmo sem ele, o império respirasse, mesmo que com dificuldade. A coroa que recebera em Roma não era mais apenas símbolo de poder. Era o peso da eternidade sobre sua cabeça. E mesmo que seus olhos começassem a embaçar com a idade, sua visão sobre o que estava construindo era mais nítida do que nunca. Se essa jornada está te inspirando, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Comente o que mais te impressionou neste capítulo e inscreva-se para continuar acompanhando a saga do homem que ousou refazer o Império Romano com as próprias mãos. A aurora surgia pálida sobre as torres de Aachen quando Carlos desceu os degraus de sua capela. Já não caminhava com a firmeza de outrora, mas seus olhos, endurecidos por décadas de guerra e governo, ainda mantinham a clareza de quem não se permitia ilusão. O império estava em paz, mas essa paz, ele sabia, era frágil.
mais frágil do que qualquer fronteira traçada com sangue. Se no campo de batalha seus exércitos conquistavam e defendiam, no coração do império o que crescia era outra guerra, silenciosa, doméstica, entre irmãos. Seus filhos, nascidos de diferentes mães, moldados por diferentes mestres, cresciam como ramos de uma árvore poderosa, mas cada um buscando a luz em direções opostas. Carlos o Jovem, o mais parecido com o pai em aparência e temperamento, fora declarado rei dos francos e comandava com vigor as terras centrais do império. Impulsivo, orgulhoso, amava o campo de batalha tanto quanto os aplausos. Luís, o piedoso, governava a Aquitânia com um olhar mais contemplativo. Era devoto, introspectivo e sua autoridade vinha mais da palavra do que da espada. E Pepino da Itália, que governava as terras do sul, mostrava-se astuto, silencioso, capaz de alianças improváveis, talvez demais. Carlos observava cada um com o cuidado de quem afia uma lâmina rara. Sabia que nenhum deles era um espelho perfeito de si. Mas também sabia que não havia espaço para 3 coroas sobre um único trono. As tensões entre os irmãos começaram a se revelar em pequenos gestos. Mensageiros atrasados, ordens reinterpretadas, tributos desviados sob justificativas duvidosas. Nada ainda gritante, mas tudo sugerindo que em breve o império rugiria por dentro. Carlos assistia a tudo em silêncio, mandava recados curtos, firmes, chamava os filhos para conselhos, testava suas lealdades com perguntas simples, mas afiadamente posicionadas. Um pai pode não dizer o que pensa, mas reconhece quando seus filhos tramam mais do que dizem. Em uma dessas reuniões, o imperador convocou os 3. Sentaram-se diante dele em torno de uma mesa de carvalho envelhecido. O ambiente era silencioso, quase ritualístico. Sobre a mesa, um mapa do império desenhado à mão, com suas fronteiras recém-estabilizadas. "O que é isto?" perguntou Carlos, apontando para o centro do mapa. Carlos o Jovem respondeu sem hesitar: "O coração do império, Aachen." Luís permaneceu calado, apenas observando. Pepino sorriu sutilmente. Carlos assentiu. "E se esse coração parar de bater?" Ninguém respondeu. "Se não forem um só corpo, nenhum de vocês sobreviverá ao que vem depois de mim", disse o imperador sem erguer a voz. Era mais que um aviso. Era uma profecia. Apesar da tensão, o imperador ainda tentava preservar a unidade. Criou um plano preliminar de sucessão que mantivesse seus 3 filhos em equilíbrio, cada um com uma parte do império, mas sob um título unificador, uma autoridade suprema que impediria que se devorassem como lobos. Mas o mundo não respeita rascunhos de poder. Em 810, a tragédia bateu à porta do trono. Pepino da Itália adoeceu subitamente. Alguns diziam que fora envenenado por inimigos lombardos, outros que sofrera de uma febre da qual nunca se recuperou. Fato é que, em poucas semanas, o jovem governante morreu, e com ele parte do frágil equilíbrio que Carlos tentava manter. A morte de Pepino foi mais do que uma perda. Foi uma abertura. Carlos o Jovem viu ali a chance de reivindicar as terras italianas. Luís, mais cauteloso, propôs manter a divisão original, em respeito à memória do irmão. Mas em seus olhares, o imperador viu o futuro, irmãos que um dia marchariam um contra o outro, não por ódio, mas por ambição. Carlos sentiu o peso da coroa de Roma apertar-se novamente sobre sua cabeça. Começou então a escrever, com mais clareza e rigidez, as diretrizes da sucessão. Chamou escribas, conselheiros, bispos. Elaborou documentos que definiam não apenas a partilha de terras, mas os limites da autoridade de cada filho. Queria deixar um império que não implodisse com sua ausência, mas ao escrever os limites, também desenhava os muros onde, inevitavelmente, os filhos iriam se chocar. A partir daquele momento, Carlos tornou-se menos imperador no campo e mais legislador na pena. Suas batalhas tornaram-se de papel e decreto.
lutava contra o tempo, contra a dissolução, contra o orgulho dos que ele próprio criou. E sabia, no fundo, que talvez não houvesse como evitar a ruptura, mas ainda havia esperança, ainda havia fé. E enquanto respirasse, enquanto pudesse segurar a pena com os dedos endurecidos, continuaria tentando. Porque um império se faz com guerras, sim, mas sua sobrevivência é sempre decidida entre irmãos. Se esse capítulo está despertando em você reflexões sobre poder, herança e divisão, comente abaixo. Compartilhe com alguém que precisa entender o peso de carregar um nome maior que si mesmo. E inscreva-se para acompanhar a continuação dessa história, onde o sangue e a política se entrelaçam como nunca antes. A morte de Pepino foi apenas o primeiro tremor. O império, antes erguido com pedra e sangue, agora balançava diante do mais traiçoeiro dos inimigos, o tempo. E o tempo, Carlos sabia, não se curva diante de reis nem de imperadores. A sombra da divisão começava a crescer, não como relâmpago, mas como rachadura lenta, silenciosa, traiçoeira. Carlos o Jovem, agora herdeiro de vastas porções do império, passara a adotar uma postura mais assertiva, quase imperial. Em cartas aos duques e condes, já não se referia a si como simples rei dos francos, mas como filho primogênito de César. Seu orgulho inflamava-se com facilidade e em seu séquito vozes sussurravam que a sucessão já era inevitável, que Carlos, o pai, precisava apenas reconhecer o óbvio. Mas o imperador hesitava. Não por insegurança, mas por prudência. Ele via em Carlos, o jovem, uma força que podia liderar e destruir. Havia nele a impulsividade dos reis de outrora, a ânsia por comando sem o peso do sacrifício. Carlos, o pai, queria mais que um herdeiro com espada. Queria um governante com juízo. E então, o destino interveio. Em 811, em meio a uma campanha de demonstração de força às margens do Elba, Carlos, o jovem, adoeceu. A febre veio como um trovão abafado. Os médicos chegaram tarde. E quando a noite caiu sobre o acampamento, o herdeiro mais promissor estava morto. Um corte abrupto na linha de sucessão. Um vazio que fez o império prender a respiração. Carlos, o pai, ao receber a notícia, não gritou, não chorou, apenas fechou os olhos e permaneceu calado por horas. No dia seguinte, mandou tocar os sinos de todas as igrejas do império. Não pelo luto de um filho apenas, mas pela certeza de que a instabilidade havia vencido mais uma vez. Restava agora apenas Luís, o piedoso. Dos 3 filhos que carregavam o futuro do império, apenas um permanecia em pé. E esse era o mais distante em espírito do pai. Luís era piedoso por convicção, não por estratégia. Governava a Aquitânia com um senso de justiça quase clerical. Preferia meditar com monges a debater com generais. E embora fosse respeitado, poucos o temiam. Era um homem bom. E Carlos sabia, homens bons nem sempre sobrevivem a tronos grandes demais. Mesmo assim, não havia escolha. Em 813, com a saúde enfraquecida, Carlos convocou um grande concílio em Aachen. Nobres, bispos, líderes militares, todos foram chamados. O salão da Capela Palatina estava cheio, o teto dourado refletindo a luz das velas, como se o céu estivesse presente. Carlos, sentado em sua cadeira de ébano, ergueu-se com esforço. Seus cabelos, agora brancos, caíam como neve sobre os ombros. Diante de todos, chamou Luís. O filho entrou com passos calmos, sem arrogância. Ajoelhou-se. E diante do império, Carlos colocou sobre sua cabeça a coroa. Não como fizera o Papa em Roma, anos antes, mas como pai, como imperador que conhecia o fim próximo. Aquilo não era um ritual apenas, era um pedido silencioso de continuidade. Luís aceitou o título e naquele momento foi proclamado co-imperador, herdeiro oficial de tudo o que Carlos construíra. O salão irrompeu em aclamações.
Mas havia mais reverência do que entusiasmo, mais luto do que esperança. Carlos sabia, o império não precisava apenas de herança, precisava de estrutura. E por isso, nos meses seguintes, dedicou seus últimos esforços a reforçar a máquina que mantinha tudo unido. Reafirmou os Missi Dominici, reescreveu partes da legislação, revisou alianças e reorganizou arquivos. E à noite, quando todos dormiam, caminhava em silêncio pelos corredores de Aachen. Tocava os pilares da capela, sentava-se diante dos mapas, observava as terras que jamais veria de novo, e ali, sozinho, permitia-se sentir o peso do que havia feito e do que deixaria inacabado. Não havia mais batalha que pudesse vencer, mas havia algo maior, o eco daquilo que deixaria. Em janeiro de 814, a febre o alcançou. Durante 3 dias, permaneceu em seu leito, fraco, mas lúcido. Pediu que lessem os salmos, pediu que chamassem Luís. Olhou o filho nos olhos e sussurrou algo que poucos ouviram. Governa com justiça, mas quando for necessário, usa a espada. E então, com o silêncio de quem entende o próprio fim, fechou os olhos. Carlos Magno estava morto, mas o Império Carolíngio havia nascido, e o mundo jamais seria o mesmo. O corpo de Carlos Magno foi sepultado em Aachen, ao som de sinos que ecoaram por 3 dias e 3 noites. Homens de todas as partes, bispos, generais, camponeses, até embaixadores estrangeiros, reuniram-se na capela que ele próprio mandara erguer. Era como se o coração da Europa pulsasse ali, dentro daquela cúpula solene, onde a morte não apagava uma presença, mas a ampliava. Luís, agora imperador, permaneceu de pé durante toda a cerimônia. Seus olhos não derramaram lágrimas, sua voz não tremeu, mas por dentro sentia-se como alguém que havia sido coroado dentro de uma catedral em ruínas. Não por ausência de pedras ou colunas, mas porque o homem que dera forma à ideia de um império não estava mais ali para guiá-lo. Luís herdava não apenas a coroa, herdava o silêncio que vem quando uma lenda parte. Carlos foi enterrado como um imperador romano, com roupas imperiais, com a espada ao lado e os evangelhos sobre o colo. Alguns relatos, cercados de mistério e exagero, afirmam que ele foi sepultado sentado em um trono dourado, dentro da própria capela. Outros dizem que seu túmulo foi escondido com armadilhas e inscrições em latim, que amaldiçoavam os que ousassem profaná-lo. Mas o que se sabia com certeza era isto: a morte de Carlos não marcava o fim de seu poder, era o nascimento de seu mito. As canções começaram a circular meses depois. Poetas do norte cantavam sobre suas batalhas como se fossem gestos de titãs. Nos mosteiros, copistas iluminavam as margens das páginas com imagens de Carlos vencendo demônios e convertendo pagãos com a simples presença. Nos campos, os camponeses juravam que em noites de neblina ainda era possível ver o imperador de ferro cavalgando pelas colinas. A figura de Carlos começou a se multiplicar em histórias, em relíquias, em documentos. O homem se tornava mais do que humano, tornava-se símbolo, não de um tempo, mas de um ideal. Luís, tentando preservar o que herdara, ordenou que a capela de Aachen fosse mantida como santuário imperial. Mandou escrever a biografia do pai, a Vita Caroli Magni, nas mãos de Einhard, o mais próximo dos confidentes de Carlos. Era uma obra entre verdade e veneração. Descrevia o imperador como um novo Davi, um novo César, um instrumento da vontade divina. Mas quanto mais o mito crescia, mais o império começava a enfraquecer. Os duques exigiam mais autonomia. As fronteiras, antes seladas pelo temor a Carlos, agora se agitavam sob o governo mais brando de Luís. A disciplina militar se diluía. O medo dava lugar à dúvida. Luís era um homem justo, mas não era seu pai. E mesmo querendo honrar o legado, cometia o erro que Carlos temia: dividir demais.
Para agradar seus filhos, começou a planejar partilhas territoriais, antes mesmo de ter segurança no próprio trono. Os nobres viam nisso fraqueza, os bispos viam caos e os filhos viam oportunidade, mas isso era apenas o prenúncio do que viria. Porque o verdadeiro legado de Carlos Magno não estava apenas no império que ele deixou, mas no abismo que se abriria depois de sua ausência. A Europa, pela primeira vez em séculos, sentia o que era viver depois da era de um gigante. E ninguém estava preparado para isso. Mas entre o declínio e o colapso, uma pergunta ecoava em mosteiros, fortalezas e palácios. O que faria Carlos se ainda estivesse entre nós? Se essa reflexão mexeu com você, compartilhe este capítulo com quem precisa entender o verdadeiro impacto de uma liderança imortal. Comente o que mais te impressionou e inscreva-se para a parte final dessa fase do Império, onde mito e memória se confundem. O que restava do Império de Carlos Magno não era apenas território, era um ideal suspenso entre a fé e a espada, entre a memória e a realidade. A morte de um homem pode selar uma vida, mas a morte de um império começa muito antes de sua última batalha. Começa na lenta dissolução dos pactos invisíveis, na perda do medo, na fragmentação do propósito. Luís, agora imperador absoluto, queria ser um guardião da herança do pai. Mas ao contrário de Carlos, que governava com equilíbrio entre firmeza e visão, Luís governava com o peso da devoção. Era piedoso, sim, mas às vezes piedoso demais. Perdoava rápido, hesitava em punir e duvidava da própria força. Os nobres, que antes se curvavam diante do olhar de ferro de Carlos, começaram a se mover como peças de um jogo que ninguém mais controlava. Ainda assim, Luís acreditava. Acreditava que poderia preservar a unidade com boas intenções. Começou a distribuir responsabilidades entre seus filhos, como Carlos havia feito. Mas com um detalhe fatal. Enquanto Carlos dividia para administrar, Luís dividia para agradar. Em 817, apenas 3 anos após a morte do pai, Luís publicou o Ordinatio Imperii, um decreto que determinava como o império deveria ser herdado por seus 3 filhos legítimos, Lotário, Pepino e Luís, o Germânico. Parecia sensato, mas como todas as soluções apressadas, escondia rachaduras. Lotário receberia o título de imperador e governaria a parte central, com autoridade sobre os irmãos. Pepino ficaria com a Aquitânia, Luís com a Baviera. Era uma tentativa de manter o império unido sob um comando simbólico. Mas símbolos não seguram espadas. O ressentimento foi imediato. Os irmãos viam Lotário como um usurpador privilegiado. E pior, o próprio povo começou a questionar se o império que Carlos construiu poderia ser quebrado como se fosse um pedaço de pão. Luís tentou em vão conter os sussurros. Mandou reforçar castelos, intensificou os rituais religiosos. Mas o que havia sido selado pelo aço agora se desfazia em votos frágeis. O golpe final veio com o nascimento de Carlos, o Calvo, filho do segundo casamento de Luís com Judite da Baviera. Para agradar a nova esposa, Luís tentou inserir o jovem Carlos na divisão do império. Isso enfureceu os irmãos mais velhos, que viram ali uma traição à própria ordem estabelecida. A unidade se quebrou. Entre 830 e 840, o Império mergulhou em um turbilhão de conspirações, guerras civis e traições familiares. Luís, o imperador, foi deposto e restaurado diversas vezes, às vezes por seus filhos, às vezes por nobres manipulados. Mosteiros tornaram-se fortalezas, altares, trincheiras, a cruz e a coroa, uma vez aliadas, começaram a se enfrentar. E no centro desse turbilhão, a figura de Carlos Magno ressurgia como sombra. Cada irmão, cada nobre, cada bispo evocava sua imagem para justificar seus próprios atos. Carlos tornara-se uma ferramenta simbólica, um escudo que todos diziam carregar, mas que ninguém conseguia empunhar.
Os relatos da época falam de sonhos, de guerreiros que viam Carlos em armaduras douradas cavalcando nas nuvens, de camponeses que acreditavam que ele voltaria para reunificar os reinos com um gesto, de príncipes que usavam sua memória como moeda política. Mas quanto mais invocavam seu nome, mais distante parecia sua ordem. Em 840, Luís, o Piedoso, finalmente sucumbiu. Morreu em uma pequena ilha do Reno, isolado, cansado, com a certeza amarga de que não havia conseguido manter o império que herdara inteiro. Sua morte não unificou os filhos. Ao contrário, abriu o caminho para a desintegração. 3 anos depois, em 843, os descendentes de Carlos assinaram o Tratado de Verdun. Pela primeira vez, o império foi oficialmente dividido em 3 partes. A França Ocidental, com Carlos, o Calvo, a França Oriental, com Luís, o Germânico, e a frágil porção central com Lotário, o imperador Título, que se tornou quase um fantasma político. A herança de Carlos havia se partido como um espelho, e cada pedaço refletia um fragmento de sua grandeza, mas nenhum era inteiro. E mesmo assim, mesmo dividido, enfraquecido, mergulhado em guerras e disputas, o nome de Carlos Magno permaneceu. Durante séculos, reis do Ocidente e do Oriente tentariam emular seu trono, sua glória, sua aliança com a Igreja. Séculos depois, quando Napoleão se autoproclamasse imperador em Paris, pediria que seu trono lembrasse o de Carlos. Quando Hitler planejou seu império milenar, o chamou de Terceiro Reich, evocando como primeiro aquele que Carlos fundou. Carlos se tornara mais do que um homem. Se tornara um arquétipo, um símbolo da união impossível entre fé e espada, entre força e sabedoria, entre política e eternidade. Seu corpo descansava sob a pedra, mas seu nome, talhado na história, ainda marchava com os exércitos da Europa. A morte de Carlos Magno não apagou sua presença, apenas a tornou mais difusa, mais simbólica, mais vulnerável à interpretação. Durante décadas, seu nome continuou a moldar fronteiras e a justificar coroações. Mas um império feito de glória e unidade, quando repartido entre mãos rivais, não sangra, apodrece. E foi exatamente isso que começou a acontecer com o mundo carolíngio. Após o Tratado de Verdun, em 843, as 3 partes do Império seguiram caminhos paralelos, marcados por desconfiança e guerras constantes. Cada rei dizia ser o verdadeiro herdeiro do legado de Carlos, mas nenhum tinha sua autoridade, nenhum possuía sua visão. E nenhum inspirava medo o suficiente para impedir a chegada do próximo grande desastre, as invasões. Como se o próprio destino tivesse esperado pela morte dos gigantes, os invasores vieram como tempestades. Do norte, os vikings, com seus navios de proa entalhada e fúria nos olhos, desciam pelos rios da França e da Germânia como lâminas cortando carne viva. Atacavam mosteiros, pilhavam cidades, queimavam igrejas. Rouen, Nantes, Paris, todas sangraram diante do aço escandinavo. Do leste, os húngaros, cavaleiros velozes, quase invisíveis, surgiam e desapareciam como fantasmas, assolando vilas e postos fronteiriços. E do sul, os sarracenos, vindos da Península Ibérica e do norte da África, tocavam fogo nas esperanças de paz, invadindo a Itália, devastando a costa do Mediterrâneo, chegando a ameaçar Roma. A Europa, que fora brevemente unida sob o estandarte de Carlos, agora ardia. E em meio a esse caos, algo curioso acontecia. O povo começava a idealizar ainda mais o nome do velho imperador. Quando tudo ruiu, Carlos se tornou o que o presente não oferecia. Uma lembrança de ordem, de estabilidade, de força. Nos campos, diziam que se Carlos estivesse vivo, os vikings jamais ousariam chegar à França. Nos mosteiros, os monges copiavam poemas em que Carlos descia dos céus para proteger os inocentes. Em cânticos religiosos, era quase um santo. E nas cortes em ruínas, os reis já não diziam apenas que descendiam dele.
Diziam que o espírito de Carlos ainda os guiava. Mas era uma ilusão. A realidade era fria. O império havia morrido. O que restava eram fragmentos territoriais sustentados por alianças frágeis, tratados frágeis e egos muito vivos. Cada reino lutava por si, construindo muros onde antes havia pontes. E ainda assim, algo persistia. Algo que não podia ser apagado pelos bárbaros, nem enterrado pelos reis medíocres. A semente plantada por Carlos, a ideia de que a Europa poderia ser um todo. Foi nesse clima de ruína e memória que começou a surgir um novo tipo de lenda. Os bardos cantavam sobre Carlos como se ele fosse um personagem de epopeia. Em A Canção de Rolando, uma das primeiras grandes obras literárias em francês antigo, Carlos é retratado como um herói mítico, guerreiro incansável, líder absoluto da cristandade. Mas essa obra não buscava precisão histórica, buscava esperança, porque para os povos cercados pelo medo, o passado precisava ser maior do que era. A figura de Carlos se mesclava com a de Alexandre, de Davi, de Arthur. Em certas versões, ele já não morria, dormia em um túmulo secreto, pronto para retornar quando a cristandade estivesse mais uma vez em perigo. Essa crença persistiria durante toda a Idade Média, cruzando gerações até tornar-se parte da própria identidade do Ocidente. Enquanto isso, entre as cinzas políticas, algo novo começou a germinar. No século IX e X, alguns descendentes carolíngios ainda tentaram recuperar o poder. Mas foi no ano de 962 que um novo marco foi estabelecido. Otão I da Germânia foi coroado imperador em Roma, reativando o que viria a ser chamado de Sacro Império Romano Germânico. Não era mais o Império de Carlos, mas era sua sombra. Otão não escondia sua inspiração. Mandou trazer manuscritos carolíngios, recriou rituais semelhantes aos de Aachen, buscou a aliança com o Papa. E como Carlos, tentou construir um império entre fé e espada. Mas havia uma diferença fundamental. Enquanto Carlos impunha respeito por si mesmo, os novos imperadores exigiam respeito por nostalgia. Mesmo assim, a chama permanecia acesa. O nome de Carlos Magno era citado nos juramentos, seus modelos de governo copiados, sua imagem idealizada. Era como se, ao invocar Carlos, os reis tentassem se proteger da própria pequenez. E o povo acreditava, porque no fundo, Carlos deixara de ser um homem. Era agora um idioma, uma arquitetura, uma cruz, uma esperança. Enquanto os muros desmoronavam e os mosteiros ardiam, uma lenda permanecia em pé. Carlos ainda vivia, não em carne, mas em ideia. E às vezes, ideias são mais difíceis de matar do que reis. À medida que os séculos avançavam e a Europa mergulhava no chamado período escuro da Idade Média, a figura de Carlos Magno deixava de ser apenas memória e tornava-se fundação. Em um continente marcado por incertezas, onde os reis duravam menos do que os invernos e as fronteiras mudavam ao sabor da violência, o nome de Carlos era a única constante. Não importava onde, França, Alemanha, Itália, todos reclamavam sua herança. Em cada novo trono erguido sobre as cinzas do caos, erguia-se também o fantasma dourado do imperador dos francos. E mais do que um nome, ele se tornava um modelo, o do rei justo, guerreiro e sagrado. Mas por trás da lenda havia um projeto muito mais concreto. Nos mosteiros e escolas que Carlos fundara, ou inspirara, germinava o que hoje chamamos de Renascimento Carolíngio. Um movimento silencioso, mas revolucionário, que buscava preservar, organizar e recuperar o saber do mundo antigo. Os monges copiavam manuscritos de Cícero, Aristóteles, Santo Agostinho. Redescobriam a lógica, refinavam o latim,
estruturavam o calendário, recriavam a gramática. Era como se, no coração de um mundo em ruínas, alguém estivesse reconstruindo as bases do pensamento, letra por letra, vela por vela. E em cada biblioteca monástica, Carlos era lembrado não apenas como rei, mas como patrono do saber. Foi graças a essa semente que o Ocidente não mergulhou de vez no esquecimento. Quando os ventos mais sombrios sopraram, ainda havia monges em Fulda, Tours e Saint-Gall que copiavam os fundamentos da civilização. E quando a maré das invasões recuou, foram essas páginas, essas ideias, que acenderam as primeiras tochas do renascimento europeu séculos depois. Ao longo dos anos, os reinos que nasceram da divisão do Império Carolíngio seguiram trajetórias distintas. A França consolidou sua realeza. A Germânia deu origem ao Sacro Império Romano Germânico. A Itália tornou-se um mosaico instável, oscilando entre senhores locais, papas e invasores. Mas em cada um desses territórios, o nome de Carlos permanecia como referência absoluta. E mais, o modelo de união entre autoridade temporal e religiosa, fundado por ele, seria reinterpretado diversas vezes ao longo da história. Os papas o viam como defensor da fé, os imperadores como arquétipo de poder sagrado, os educadores como símbolo da civilização. Até mesmo os cruzados, no século XI, carregavam suas lendas nas bagagens, acreditando que a luta pela cristandade já havia sido travada e vencida por Carlos. No entanto, esse mito também seria disputado. Franceses e alemães travariam, ao longo da Idade Média, verdadeiras guerras simbólicas pelo direito de chamar Carlos de seu. Para os franceses, ele era o Charlemagne, primeiro grande monarca da França. Para os alemães, o Karl der Grosse, pai da pátria germânica. Os humanistas italianos, por sua vez, o tratavam como um César cristão que havia restaurado a dignidade de Roma. Cada povo, à sua maneira, moldava Carlos conforme sua própria necessidade. Mas por mais que o moldassem, ninguém conseguia esvaziá-lo. Era como se sua imagem tivesse se tornado o molde, e não o contrário. Um arquétipo de poder legítimo, impossível de ignorar. E então, já muito além de seu tempo, no final da Idade Média, surge uma nova camada à lenda. Carlos, o herói adormecido. Dizia-se que não havia morrido, que dormia em seu trono, nas profundezas da terra, ou atrás das muralhas invisíveis de um mosteiro oculto, que despertaria no dia do juízo ou quando a cristandade estivesse prestes a ser destruída, e que, ao acordar, sua espada se acenderia como fogo celeste para restaurar a ordem. Era um mito reciclado de tantos outros. Arthur, Alexandre, Davi. Mas havia algo em Carlos que o tornava diferente. Ele existira. Seu trono, sua espada, sua capela estavam lá, reais, intactos. E esse detalhe bastava para manter viva a ideia de que a história podia sim ser heróica. Séculos depois, durante o século XIX, quando o nacionalismo varria a Europa, a imagem de Carlos seria instrumentalizada novamente. Napoleão, ao ser coroado imperador, escolheu uma coroa semelhante à de Carlos. Mandou escavar as fundações da Capela de Aachen. Reescreveu a história para se alinhar à dele. E os alemães fizeram o mesmo. Carlos era agora um troféu cultural, um símbolo da unidade germânica. Seu trono, exposto em Aachen, tornou-se ponto de peregrinação. Seus ossos, relíquias de poder. Sua espada, um artefato político. Carlos atravessou 1000 anos como poucos homens atravessaram. De rei a imperador, de homem a mito, de mito a fundação. E até hoje, sua sombra ainda repousa sobre a Europa. Porque há nomes que a história não sepulta. Apenas repousa sobre eles como uma ponte entre passado e futuro. O inverno chegou mais cedo em Aquisgrano.
O frio entrava pelas frestas da pedra, espalhava-se pelos corredores como uma sombra silenciosa. E mesmo as tapeçarias mais espessas pareciam incapazes de conter o avanço da estação. Carlos, o imperador do Ocidente, sentia esse frio não apenas nos ossos, mas na alma. Aos 70 anos, seu corpo já não era o mesmo. As mãos tremiam levemente. O andar, antes firme como o passo de um legionário, agora era lento, cauteloso. Mas seus olhos, aqueles olhos, ainda queimavam. Sentado no trono que ele próprio mandara erguer com mármore e ferro, Carlos olhava os mapas do Império como um homem observa a chama de uma vela prestes a apagar. Aquisgrano era o centro do mundo cristão, diziam. De lá partiam as ordens, as embaixadas, os decretos. Mas Carlos sabia a verdade. Nenhum império se mantém apenas com leis e orações. É preciso medo, é preciso memória, é preciso mito. E o mito dele ainda não estava completo. Desde a coroação em Roma, anos antes, Carlos sabia que havia cruzado um limiar. Já não era apenas o rei dos francos, o conquistador dos saxões, o terror dos lombardos. Agora era Imperator Romanorum, o novo César. Um título que carregava mais do que glória. Carregava o peso de todos os impérios caídos, de todas as traições que arruinaram homens maiores do que ele. As dores do corpo se tornaram frequentes. A gota o impedia de cavalgar. Febres vinham e iam como presságios. Os médicos murmuravam receitas e orações. Ele os ouvia com paciência, mas no fundo sabia que o tempo já não lutava a seu favor. Havia um império a preservar, um nome a selar, e filhos. A maioria deles, mortos ou perdidos no jogo da política. De todos os seus filhos, apenas Luís permanecia com alguma estabilidade. Luís, o piedoso, o devoto, o pensativo. Mas Carlos hesitava. Não por desprezo, mas por incerteza. O mundo que ele havia conquistado com aço e sangue poderia ser mantido por um homem de oração? Em noites de febre, Carlos revivia as campanhas. Sonhava com os campos saxões cobertos de neve e sangue, com a coroa de ferro em sua testa enquanto o Papa tremia, com o corpo de Roland entre os escombros dos Pirineus. A morte marchava lentamente em sua direção, mas ele a recebia como se fosse mais uma embaixada, com dignidade, com preparo, com olhos abertos. Chamou escribas, conselheiros, generais, reuniu o que restava da corte. Antes que eu parta, disse, o Império precisa de uma espinha, uma coluna que o mantenha de pé mesmo quando eu não estiver mais aqui. E assim começou a traçar nos pergaminhos não apenas testamentos ou repartições de terras, mas um código, uma memória escrita, um último comando. Mandou reforçar os monastérios, que eram os guardiões do saber. Ordenou que cópias das escrituras fossem feitas com esmero, que escolas fossem fundadas não apenas para nobres, mas também para filhos de camponeses. O Império precisa de homens que pensem, dizia, não apenas de homens que lutem. Sua visão ultrapassava o presente. Sabia que as guerras viriam, que os territórios se dividiriam, que o poder se fragmentaria como vidro lançado ao chão. Mas se houvesse pensamento, se houvesse fé, se houvesse cultura, talvez, só talvez, o Império resistisse nos corações, mesmo depois de cair nas mãos. No pátio gelado, Carlos caminhava com dificuldade, mas ainda fazia questão de ver com os próprios olhos a disciplina dos soldados, a qualidade dos grãos, o estado das fundições. Nada escapava à sua supervisão. Era como se cada detalhe, da ferradura de um cavalo à tinta de um manuscrito, fizesse parte do último testamento. Um dia, ao amanhecer, reuniu os poucos homens de confiança que ainda lhe restavam. Disse-lhes, quando eu morrer, não quero ouro, não quero estátuas. Quero que levem meu corpo ao trono, sentado como um rei vivo, com a coroa na cabeça e a espada sobre os joelhos. Quero que os que entrarem no salão vejam que o Império não morre com o corpo, mas vive na postura. Alguns ficaram em silêncio. Outros se comoveram. Todos entenderam.
Carlos não queria ser lembrado como um cadáver glorioso, mas como um símbolo, um gesto perpétuo. Naquela mesma semana, recebeu uma embaixada de Constantinopla. Os bizantinos, ainda desconfiados de sua coroação, vinham negociar fronteiras e títulos. Carlos os recebeu com cortesia e firmeza. Fez questão de demonstrar que não havia cedido nem à idade, nem à dúvida. Falava latim com clareza, olhava nos olhos de cada enviado. E quando terminou a audiência, deixou que vissem sua biblioteca. Não havia apenas armas em seu império, havia ideias. Em seus últimos dias, Carlos escreveu menos, mas pensava mais. Passava horas em silêncio, olhando a lareira, o jardim coberto de neve, os sinos das igrejas tocando ao longe. Às vezes, chamava um escriba e ditava frases curtas, reflexões, pequenos fragmentos de um espírito que já começava a se despedir do mundo. Um deles anotou: o império não é a terra, mas a vontade de manter a ordem em meio ao caos. Outro: se Deus me deu a espada, foi para que os monges tivessem tempo de escrever em paz. E talvez o mais enigmático de todos: quem governa precisa ouvir o silêncio, pois é nele que moram os perigos e os deuses. Carlos Magno, o grande imperador, não morreu como um conquistador em batalha. Morreu como um velho sentado em seu trono, consciente da efemeridade da glória, mas determinado a não ser esquecido. E mesmo a morte, quando chegou, pareceu inclinar-se diante dele, como se reconhecesse o dever cumprido. O corpo de Carlos foi preparado como ele havia ordenado. Nenhum corte cerimonial, nenhum banho de perfumes orientais. Ele queria sobriedade, grandeza sem vaidade, majestade sem teatro. Quando a morte enfim venceu o corpo do imperador, o frio era espesso como pedra, e o silêncio que caiu sobre Aquisgrano foi mais denso que o luto. Até o vento parecia andar descalço pelos corredores. Os mais próximos sabiam, não havia como substituí-lo. Era possível seguir seu legado, sim, reverenciar seus feitos, copiar seus decretos, mas substituir o homem, jamais. Porque Carlos não foi apenas um construtor de reinos, foi um condutor de eras, um homem que em sua existência forjou a travessia da Europa entre o antigo e o novo. Seu enterro não foi público. Não houve multidões gritando, nem longas procissões populares. Apenas a elite da corte, o clero e os filhos do império. O corpo foi colocado exatamente como ele pedira, sentado em um trono de pedra dentro da cripta da catedral, com os olhos fechados, a coroa repousando sobre a testa, a espada cravada entre os joelhos. Diziam que parecia ainda vivo. Com os séculos, lendas brotaram dessa imagem. Alguns acreditavam que ele apenas dormia, como um rei mítico, esperando o dia em que a Europa precisasse dele novamente. Outros juravam que seu trono estava encantado e que qualquer um que se sentasse ali sem merecimento cairia em desgraça. Os séculos são generosos com os homens que sabem se despedir. E Carlos soube. Mas sua morte não encerrou o império. Pelo contrário, ela deu início àquilo que ele mais temia, a fragmentação. Luís, seu filho sobrevivente, herdou o título e os mapas, mas não a mesma força. O império, já vasto demais, começou a rachar. Barões exigiam mais autonomia, igrejas disputavam influência, fronteiras antes vigiadas se tornaram frágeis. E aos poucos, a unidade que Carlos lutara tanto para construir começou a se dissolver como neve sob o sol. Mas ele previra isso, por isso deixara mais do que ordens, deixara símbolos. A coroa, o cetro, os manuscritos da Renascença carolíngia. A fusão entre o legado romano, a fé cristã e a força germânica. Mesmo que os muros caíssem, as ideias permaneceriam. Era essa sua aposta, que o império sobrevivesse não apenas na política, mas na memória. E ele estava certo. Com o tempo, reis passaram a reivindicar descendência de Carlos. Imperadores germânicos usavam seu nome como manto de legitimidade. A igreja se fortalecia com o modelo que ele impôs.
Um império cristão acima dos reinos, guiado por Deus, mas forjado por homens. O mundo ocidental tomaria formas distintas nos séculos seguintes, mas sempre com um eco carolíngio em sua estrutura. E o povo? O povo falava de Carlos como se falava dos heróis antigos. Um gigante com mãos de ferro e olhos de sabedoria. O guerreiro que derrotou saxões, mouros e imperadores invisíveis. O rei que lia latim à luz de velas e escutava os poetas tanto quanto os generais. Um exemplo impossível, um ideal inalcançável. Em Paris, diziam que ele era pai da França. Em Aachen, santo da Alemanha. Em Roma, herdeiro de Constantino. Cada povo puxava um pedaço de sua memória, tentando se apropriar de sua sombra. E os alemães fizeram o mesmo. Carlos era agora um troféu cultural, um símbolo da unidade germânica. Seu trono, exposto em Aachen, tornou-se ponto de peregrinação. Seus ossos, relíquias de poder. Sua espada, um artefato político. Carlos atravessou 1000 anos como poucos homens atravessaram. De rei a imperador, de homem a mito, de mito a fundação. E até hoje, sua sombra ainda repousa sobre a Europa. Porque há nomes que a história não sepulta, apenas repousa sobre eles como uma ponte entre passado e futuro.